na base, é a base ambiental. Olá a todos, todas as pessoas presentes, mais um episódio, o primeiro episódio da segunda temporada do Base Ambiental. É um prazer estar voltando depois de férias, depois de todo esse período. E o Base Ambiental é uma iniciativa da Safe Soluções, que é uma empresa que trabalha com competência, seriedade e experiência em processos produtivos, químicos e ambientais, segurança do trabalho e sistemas de gestão integrada. A gente tem o apoio da Ibiraipê, que é uma ONG de Canoas que trabalha fortemente na área socioambiental, uma ONG nova, vai fazer um ano daqui a pouco e bem ativa. E agradecer o apoio eterno da Rádio Frida Rock, que é uma rádio empoderada, nossa rádio, que tem levado algum tempo, e esse programa, de certa forma, é muito especial para a rádio. Nós vamos abordar nesse primeiro programa dessa temporada a atuação feminina no meio ambiente. E mantemos o nosso projeto, nossa ideia, nossos conceitos de trazer informação, conhecimento para a maioria das pessoas, para as pessoas entenderem sobre meio ambiente de uma forma prática, de uma forma diária. Então, hoje a gente vai estar conversando aqui com a Gisele Domingues, que é engenheira ambiental, que trabalha em projetos de estudo de impacto ambiental e recuperação de áreas degradadas, extremamente atuante na área. Trabalha em projetos socioambientais de diversas esferas. Se denomina, né, ecossocialista e feminista, pois ela participa direto de luta de direitos das mulheres, trabalha equidade de gênero e direitos da vida animal com dignidade. Então, é uma pessoa com larga experiência, uma ativista, como eu gosto de dizer, e está vindo aí trocar um pouco dessa conversa conosco, nós poder entender mais por que as mulheres, por que na área ambiental, como funciona isso. Também aqui hoje participando do nosso programa, Lana Chilisky Gonçalves, que é uma técnica química e formação pela Fundação Escola Técnica Liberato Suzana Vieira da Cunha, em Novo Hamburgo. É vice-presidente da ONG Ibiraipê, que realiza as ações que a gente falou um pouco sobre ações de impactos socioambientais muito fortes dentro do município de Canoas e fora dele. Também participa do coletivo feminista Liberato, doente lá dentro do Liberato. E tem um destaque que ela trabalha hoje com gerenciamento de resíduos, tanto na empresa Safe Soluções, quanto dentro da fundação. Está estagiando nas duas empresas, está trabalhando fortemente nisso. Tudo bom, meninas? Olá. Boa tarde. Tudo bem, Lana? Tudo tranquilo? Gurias, como vocês enxergam a atividade feminina ligada ao meio ambiente hoje? Eu queria que vocês me falassem um pouco. A Gisele, de alguém que está um longo tempo já atuando na área, consegue passar uma visão profissional disso para a gente. E a Lana, como é que vocês enxergam isso? Eu tenho uma visão particular minha, que está envolvida tanto tempo, com tantas atividades. Eu vejo muita atividade feminina. Eu, particularmente, eu enxergo assim que as mulheres, né, o sexo feminino acaba tendo um envolvimento mais sério e mais forte com o meio ambiente. Não sei se era aquele conceito de machismo dos anos 80, 90, início dos anos 2000. Mas isso é muito importante, cada vez mais importante para a nossa própria existência. Como é que vocês enxergam essa atividade? Gisele, fala um pouco como é que tu enxerga isso hoje do ponto de vista feminino de quem está tanto tempo no mercado. Uma visão enganada minha, uma visão ultrapassada, realmente tem mais mulheres atuando na área ambiental ou não, e apesar de cada vez eu achar que as pessoas estão se atrapalhando com a importância disso. Fala um pouco, Gisele. Olá,
Em primeiro lugar, quero agradecer aqui o espaço, quero agradecer o convite, Luciano, com muita honra de estar aqui conversando com vocês, conversando com a Lana trazendo essa visão da juventude, né, que nós precisamos tanto. E, bom, respondendo a tua pergunta, se talvez eu consiga responder, porque até eu ia te dizer, a gente deve ter umas 4 horas de programa aqui para poder falar sobre isso, né? E, assim, as mulheres, né, atualmente, elas estão, sim, bem mais visibilizadas, digamos, né? Porque a luta das mulheres, ela já é enfrentada a longa data, né? E a gente tem eu como me afirmando sobre o movimento ecossocialismo, né, do ecossocialismo, a gente tem um movimento e a estrutura patriarcal que ela faz com que o nosso sistema, né, ela estrutura, ela dá base para o nosso sistema econômico, que é o capitalismo, e dessa forma a gente consegue, nós mulheres, enxergar os movimentos de opressão, né? Então, por isso que nós estamos sempre engajadas em lutas de anti-opressão, porque os sistemas, tanto patriarcal quanto o sistema econômico que a gente vive, eles vivem da devastação, eles vivem, né? Eles precisam necessariamente que haja os oprimidos e os opressores, que haja a exploração, né? Se a gente não tiver exatamente um sistema de exploração, o capitalismo não sobrevive. Então, as mulheres, elas atuam e sempre atuaram, e agora elas estão um pouco mais visibilizadas, né? Nesse sistema, porque elas vivem isso, inclusive, na sua ancestralidade, né? Enquanto pessoas que tiveram a necessidade de sair dos seus lares, enquanto falando de algumas vertentes feministas, né? Mulheres que saíram dos seus lares, foram para o mercado de trabalho, mulheres que sempre viveram escravizadas, né? E que foram sempre separadas dos seus filhos, né? Porque na opressão das pessoas escravizadas era assim que acontecia. Então, nessas vertentes todas, um pouquinho mais aí, uns 51% da população, que é a população feminina, elas sempre viveram mais essas dores, né? Então, por isso que nós, né, quanto pessoas que estamos aí do lado das pessoas exploradas mesmo, né? As mulheres acabam entendendo como que é esse mecanismo de exploração, como é esse mecanismo que estrutura o patriarcado e o capitalismo. Como é que tu enxerga isso lá? No alto da tua idade tão nova, participando de coletivos. Como é que tu enxerga isso dentro do meio ambiente? Eu sei, tive algumas conversas contigo e me fala um pouco do que tu sente hoje dessas ações, dessas atividades dentro do pessoal da tua idade. O sentimento que eu tenho, não só como uma pessoa mais nova, mas também alguém que está cercado de pessoas que estão se preparando para atuar numa determinada área. A Fundação Liberato, ela prepara pessoas para trabalhar na indústria, e justamente por isso eu estou cercada de pessoas que se preparam para isso. A visão que eu tenho, a impressão que eu tenho é que hoje em dia as pessoas, elas, se não estão mais engajadas, elas têm mais conhecimento sobre o meio ambiente. É uma coisa que está mais acessível, não é algo tão distante, apesar de também não ser algo que está muito próximo. É até um paradoxo. Mas as pessoas, elas têm vontade de, pelo menos ao meu ver, os jovens, eles estão tendo mais essa vontade de fazer a mudança, de fazer mudanças. Por exemplo, na Liberato, a gente tem vários clubes e coletivos. Entre eles, o que eu participo é o coletivo feminista da Liberato. E
ele é coordenado por gurias de 16, 17, 18 anos, sabe? Adolescentes que realmente querem, que se propõem a debater, a discutir, a fazer ações dentro e fora da Liberato. Então, assim, isso eu me refiro principalmente ao feminismo, mas também envolve muito o meio ambiente, sabe? Principalmente no fomento da ciência, que é uma das características principais da Liberato, é a pesquisa, o incentivo. Em especial as mulheres, elas estão querendo fazer a mudança, querem participar, só que nem sempre é um espaço que está disposto a receber, a acolher. E eu acho que a gente pode falar mais sobre isso adiante. Tu acha que o espaço hoje ligado ao meio ambiente não está disposto a acolher mulheres? Entendi isso, é isso mesmo que eu queria dizer? Tu acha que é isso a situação? Um dos problemas, vamos dizer assim. Com acolher, eu me refiro no sentido de não discriminar. Hoje em dia, obviamente, muitas pessoas dizem que o feminismo não é mais necessário, que não é uma coisa que tem necessidade mais, porque as mulheres, tecnicamente, já conseguiram tudo que elas queriam. A gente pode votar, a gente pode trabalhar, a gente pode se divorciar, a gente pode fazer várias coisas que antes eram proibidas. E ok, beleza, é isso, tá certo? Porém, nem sempre a gente é bem-vinda com uma vontade mais espontânea, vamos dizer assim, dependendo da área que tu atua. Por exemplo, na química, que é a minha área, que eu tô me especializando, que eu tô em formação ainda, é um dos cursos que mais tem guria. É um dos cursos que tem mais guria. De verdade, tu entra numa sala da química, tu mal vê guria. E até é engraçado, porque os professores comentam, principalmente os que estão há mais tempo na fundação, eles comentam que antes não tinha uma guria sequer. E é justamente o oposto agora. Porém, eu estou me referindo à química. Existem outros cursos que ainda são predominantemente masculinos, porque não tem esse acolhimento às gurias. Que ainda tem uma visão muito... Nossa, isso é muito coisa de homem, isso é coisa para meninos, sabe? Não estou dizendo que é em todos os espaços, obviamente não. Só que ainda assim, existem lugares que são hostis em relação às mulheres, que existem ambientes em que ainda a gente escuta piadinhas, que ainda há assédio, e não só assédio sexual, assédio moral. Desculpa, eu vou falar uma... Desculpa, Lana. Até o nosso presidente agora, 2 semanas atrás, falou que, né? Não devia ter engenheira mulher. Exatamente, sabe? Então, Presidente assim... do CREA, Rio Grande do Sul, engenharia ambiental. Quase convidei ela hoje, mas achei que ia ser muito, muito corrido para ela. Mas é uma pessoa que eu quero trazer aqui para conversar. Uma amiga pessoal e é engenheira, e vou dizer, ela que está em da casa, porque a gente passou algumas temporadas de bagunça aí. É estranho a gente estar falando isso, né? Para mim, eu tenho uma visão muito clara da metodologia feminina. Eu tenho isso muito claro para mim. Para mim, as mulheres são metódicas, coisa que o homem, para ser metódico, tem que passar 200 anos estudando. A mulher, em função de obrigação das atividades, em decorrência das atividades, por exemplo, eu tenho que cuidar de casa, tem que trabalhar, tem que fazer 10 mil coisas, ela acaba sendo metódica. E a gente entende que hoje está num outro momento que se divide as tarefas. Mas essa autossuficiência feminina de algum tempo não era compreendida. Na verdade, a mulher faz porque tem que fazer. Eu ainda não tenho um entendimento de igualdade completa. É como a gente falar de racismo. A gente conversa várias vezes e das diferenças. É o feminismo institucionalizado, o machismo institucionalizado. Está instalado há muito tempo e a gente está correndo contra a máquina. Então, assim, por que a ideia de trazer vocês aqui no programa para falar sobre isso, realmente? Porque para mim é muito claro
um envolvimento com a mãe terra, e as mulheres têm essa percepção mais fácil que os homens. Só que isso é um processo que ainda está em realização, né? Até ia comentar que a gente percebe ações ambientais em vários momentos, que em vários momentos as ações ambientais devem partir do Estado, mas o Estado é machista, poucas mulheres trabalhando, está tendo uma mudança, de deputados, câmara de vereadores, e às vezes a gente tem muita gente do lado de cá do balcão envolvido com isso. Isso é vocês duas, integrantes de ONGs, integrantes ativas, tanto social quanto falando dentro de empresas, da parte privada, a Gisele envolvida com parte privada e também com parte institucional, e trazendo coisas novas, só que as mudanças às vezes dependem da cabeça, que acaba sendo direcionada para homens. A gente estava discutindo sobre isso, acho que no fórum da Praia, que as decisões no final, todo o movimento é feito com base no Xixi, que era para estar aqui, não conseguiu vir, teve Covid, estava meio ruim, envolvido com o fórum da Praia, e aí todo o movimento é feito com uma base feminina muito forte, o pessoal envolvido com educação ambiental, biólogos, engenheiros diversos, mulheres, e na hora da decisão não tinha uma mulher. É complicado, porque acaba a decisão por pessoas que, além de não ser da área, não têm essa visão. Não tem uma visão técnica, uma visão prática, uma visão didática. E então, como é que vocês entendem isso hoje, gurias? Essa necessidade do trabalho sendo realizado por mulheres, mas na hora de decidir não sendo decidido. Porque como é que vocês enxergam isso? Acho que a Gi fala primeiro. Vai, Lana, que eu te cortei, amor. Vai lá, depois eu falo. Não, isso que o Luciano comentou, na verdade, é só mais um reflexo da estrutura machista que a gente tem. E isso a gente vê em várias áreas. Não necessariamente só meio ambiente, ou também uma sigla que se fala muito na Liberato, é a de STEAM, que é a sigla em inglês para ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Sabe? Então, assim, é só mais um reflexo. E o fato da gente perceber isso já consegue mostrar que a gente está começando a criar essa consciência a respeito. Não está tão mais normalizado, sabe? E é importante que a gente discuta sobre isso, mas não só trazer a discussão, como também a ação, realmente trabalhar nisso. E é uma coisa difícil de ser feita, bem difícil. Gisele? Oi, amor. Não, então, assim, a gente é muito interessante ver os nossos discursos, porque é o seguinte, né? A gente entende que as mulheres, enquanto espaço de poder, elas são realmente minoria, né? Então, por exemplo, quando tu vê espaço de poder dentro das empresas, né? Um espaço de poder dentro das câmaras legislativas, um espaço de poder dentro do executivo. Então, sempre quando há essa diretriz do espaço de poder, as mulheres acabam sendo minoria e acabam sendo invisibilizadas, inclusive, né? Eu mesma, em chão de fábrica, já vivi muitas situações muito complicadas por ser mulher, né? Porque quando a mulher está no chão de fábrica lá, pegando um reator, dizendo aqui tem que fazer tal coisa, porque aqui deu esse problema, porque isso aqui é assim, ela tem que fazer todas as provas contextuais da vida científica que ela já viveu na vida para poder comprovar que aquilo que ela está falando é uma realidade. Enquanto engenheira de segurança do trabalho também, mesma coisa. Não, aqui vai dar tal problema, aqui a gente vai ter tal acidente. Então,
O que acontece é que muitas vezes tu, por ser mulher, tu não consegue e colocar a tua palavra como sendo verdadeira, e quando vê chega um homem, fala a mesma coisa que tu falou, e aí, não, porque ele falou, não, então é bom, ele tá certo, né? Então isso eu já vivi inúmeras vezes, já entendi que isso é uma questão de espaço de poder mesmo, que é totalmente alicerçado no patriarcado, né? Porque é necessário isso para que o patriarcado continue, prevaleça. E outra questão é uma questão importante também, quanto que a mulher ela é vista como apoio, sempre é a área de apoio, né? Sempre é aquela pessoa que é a secretária, sempre é aquela pessoa que é a cuidadora, sempre é aquela que trabalha com educação, ou aquela que trabalha com saúde, ou a cuidadora, né? Sempre são essas áreas que são designadas, digamos assim, explícita ou implicitamente para as mulheres. Então, é contra isso, sabe? É sobre isso que a gente acaba falando, né? E acaba colocando que o mundo, na verdade, ele precisa ser mais amplo para a visão das mulheres, né? E aí eu tô falando, inclusive, somente de uma vertente aí de Simone de Beauvoir, tá? Que fala lá de um feminismo CEO, mulher que com poder e etc. Eu nem tô entrando na interseccionalidade que a gente fala de feminismo, raça e classe, falando de classe operária, falando do feminismo que defende o antirracismo, entendendo que as mulheres que são de origem negra ou que são mulheres oprimidas por serem de origem indígena também, né, que são mulheres de povos originários que são cada vez mais oprimidas, que estão nas florestas, estão nos espaços onde há muita disputa de poder, né, então nem estou entrando nisso, né, estou falando por enquanto do liberalismo, digamos assim, né, da mulher lá no chão de fábrica que acaba sendo oprimida, mas é isso, vamos lá. É louco pensar nisso, né? Sobre a história do cuidado, né? São contrapontos, né? Porque é nobre cuidado com as pessoas. E muitas vezes a gente tem visto isso, está faltando do ponto de vista geral do ser humano. Na verdade, a ampliação das atividades não devia ser em função do que tu trabalha só com cuidado. Na verdade, a impressão que eu tenho é que o homem deveria também ser pessoa. Não vou dizer que a gente não está passando um processo, né? É pai cuidando de filho, é pai cuidando de criança, é pai envolvido. A gente tem visto isso ao longo do tempo. Envolvido com uma mudança. Mas é um estado de choque mesmo. Um estado de choque. Eu trouxe essa questão das decisões porque me parece muito absurdo, porque daí tu tem um monte de gente envolvido com o conhecimento e é óbvio, tem mais gente envolvida com o conhecimento que o pessoal feminino, sexo feminino. É óbvio que eles têm que participar de todo o processo. É a mesma coisa a gente falar de ciência que está desenvolvendo, explicando toda a parte ambiental e a importância disso pro ser humano, e a decisão ser apenas em função de dinheiro, burocracia e maquiada de um crescimento social que não é social. Acaba sendo um crescimento para poucos. E isso é um problemão. A gente está envolvido com um crescimento limitado para poucas pessoas e um impacto negativo atracando muito mais pessoas. E a gente vai entender que o pessoal primeiro a sofrer, o pessoal de renda inferior, classe menor, pouco acesso à informação, e aí entra nisso as mulheres, em sua maioria, o pessoal de cor, essa história toda. Deixa eu trazer outro assunto aqui. Outra percepção que eu tenho tido relacionada ao mercado, principalmente de meio ambiente. Fiquei sabendo recentemente que algumas universidades estão fechando o curso de biologia. Um dos sentimentos que eu estou tendo é que está tendo um esvaziamento em áreas de formação
o pessoal relacionado ao meio ambiente. Isso tem me incomodado um pouco. Então, tu imagina, tá? A gente tem um trabalho e dentro do meu entendimento, muita gente de sexo feminino tem se envolvido com o meio ambiente por cultura, por cuidado, por zelo, estrutura, só que está tendo um esvaziamento para isso. No momento que o planeta mais precisa. É o momento que a gente mais precisa de estrutura ambiental para poder atender as demandas. A gente está com uma demanda muito grande, não tem percebido e está influenciando diretamente na nossa existência, na nossa vida. Então eu estou tendo essa percepção. Meninas, quanto à área de vocês? As duas, engenharia ambiental, a Alana informação, como técnica química e meio ambiente também. Como vocês percebem isso? A Alana trouxe aqui que na escola ela tem essa percepção de uma juventude vindo com mais força, mais empenho relacionado ao meio ambiente, certo? Mas essas formações vão seguir? Como isso vai seguir? É um sentimento errado meu? Como vocês sentem hoje esse impacto de estrutura relacionado à profissão de meio ambiente, profissões ligadas ao meio ambiente, também ligadas principalmente às mulheres? Como vocês sentem isso dentro do mercado de mulheres também? Vou começar a agir. Essa semana, inclusive, a gente começou, uma das minhas atuações é quanto à educação popular, né? Essa semana a gente ainda fez, e está fazendo, na verdade vai terminar a semana que vem, alguns cursos referentes ao novo ensino médio, né? Sobre todas as reformas de ensino médio que foram propostas, vieram desde 2013, culminaram na época do Temer, né? Começou efetivamente a funcionar agora esse ano. Então, o que a gente tem visto, né? Isso é uma visão bem de esquerda, eu tenho consciência disso, tá? De que o novo ensino médio, ele está preparando o jovem para ser operacional, tá? Não para ser o espaço de poder que eu estava falando anteriormente, mas para ser, sim, um operador, né? Um operador do sistema, operador de máquina, operador, enfim, a classe operária, né? Então, o jovem brasileiro, ele está sendo preparado para isso, né? Então, o que acontece? Nós, enquanto meio ambiente e enquanto pessoas atuantes, né, nas questões ambientais, a gente entende o quanto é importante nós que temos uma visão progressista, que temos uma visão de sustentabilidade, que temos uma visão de manter o ambiente sustentável para atual e futuras gerações, o quanto é importante nós estarmos no espaço de poder e não apenas na operacionalização, entende? Então, por isso que eu vejo não só as mulheres, mas, enfim, a classe operária mesmo e as mulheres também, como é importante que a gente mantenha esse espaço, que a gente tenha e como brigar por isso, porque senão realmente a gente vai acabar fazendo lutas que não vão ter frutos, vão ser infrutíferas, como a gente está bem acostumado, inclusive, né, de áreas que a gente acaba tendo que fazer muitas ações para defender e quando vê as áreas estão devastadas e já foi, né, e já aconteceu, e devastou e pronto, porque na verdade só precisam máquinas e dinheiro para devastar, coisas que cabe a quem tem realmente o capital, né? Então, é bem importante que a gente veja isso, né? Que hoje o sistema de ensino ele está realmente preocupado em manter que as pessoas estejam no operacional, tá? E isso a gente precisa subverter, né, esse sistema. A gente precisa que, beleza, vocês querem só me preparar para ser operador de máquinas, então eu vou subverter. Eu vou fazer um mestrado, eu vou fazer um doutorado, eu vou entrar no espaço de poder, sendo ele um espaço que seja de um acesso liberal ou de um acesso que eu vou ter que fazer um concurso público, né, que eu vou ter que realmente me dedicar para poder, não dentro de uma meritocracia, porque a gente sabe que se
o espaço de poder que quiser ser retirado, ele vai ser retirado, né? Eu estando ou não num cargo público, ele vai ser tirado de mim de toda forma. Mas que eu possa alcançar ele, né, subvertendo o sistema. Então, isso é bem importante. Lana. Assim como a Gisele falou, acho que só para complementar, educação ambiental é essencial. Já se falou muito disso aqui no Base Ambiental, se fala muito sobre isso a galera que está lá na ONG Ibiraipê. É importante que as pessoas elas tenham esse acesso. E é engraçado, porque hoje em dia, com a internet, tu acessa qualquer coisa, praticamente. Encontra a informação, tá lá. Às vezes é uma informação que não é muito verdadeira, às vezes é muita informação e tu não consegue achar que tu precisa, mas assim, tá lá. E é importante que tenha essa construção de uma educação ambiental, de preferência desde os anos iniciais, sabe? Lá na pré-escola e tal. É importante que tenha esse acesso para criar essa consciência ambiental. Acho que é fundamental. E outra coisa também é destinar recursos para formar profissionais que vão trabalhar no meio ambiente. Um exemplo que eu tenho, eu sou uma pessoa que pesquisa muito mercado de trabalho, cursos de faculdade, apesar de faltar um tempinho ainda. Uma coisa que eu percebi, por exemplo, é que se eu quiser cursar Química, no Rio Grande do Sul, isso. Se eu quiser cursar Química, eu não vou achar esse curso com tanta facilidade. Química ainda tem na URGS, mais em universidades públicas, que é difícil de instituir curso. Mas, assim, em universidades privadas, não se tem mais curso de Química. Sabe? Tu não consegue. E, assim, claro, se tu faz Química, tu não necessariamente vai trabalhar com o meio ambiente, mas é um curso importante, sabe? E aos poucos tu vê que vai sendo destituído. A mesma coisa acontece com engenharia ambiental. Aqui na UBRA, né, a gente tem Canoas, eles estão fechando o curso de engenharia ambiental. E apesar de gente que não concorda com a existência do curso ou não, engenheiros ambientais são profissionais formados para trabalhar diretamente com o meio ambiente. Gil, para pessoas trabalharem com o meio ambiente diretamente, sabe? Então, assim, é complicado. Tu precisa manter cursos assim abertos. Tu precisa formar profissionais. E não só formar profissionais. Tu precisa que esses profissionais, eles busquem a formação, sabe? Seja fazendo especialização, seja fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. Precisa que não só busque o conhecimento, como também ele esteja lá de uma forma que as pessoas consigam acessar ele. Não sei se me fiz clara, não sei se foi meio confuso, mas é isso, basicamente. Eu achei bem claro o ponto de vista lá, né? Achei bem importante tu trazer isso. Eu tenho percebido isso. Para mim, está tendo uma degradação em função da ideia de profissionalizar. Se querem técnicos de diversas áreas, mas MEC talvez me parece querer números. Então se encurtaram alguns cursos e estão eliminando os outros. Alguns cursos EAD, que claro, para várias áreas são importantes, curso de distância, para poder formar profissionais, mas ter profissionais que vão ter a mesma formação. Então eu acho que nós estamos passando por um momento de rareamento de profissionais, vai passar, justamente pela uma formação ou não. Eu acho meio absurdo falar em extinção de curso de biologia, extinção de curso de engenharia ambiental, alguns cursos sendo extintos, cursos porque provavelmente não tem tanto atrativo comercial, certo? Deve ser algum, justamente porque as pessoas acharam que iam ganhar dinheiro com isso, só que eles são cursos importantes, independentes, é que nem professor, tá? Tu vai terminar com o professor,
não existe hoje profissão, talvez tão importante quanto, talvez o próprio médico, que faz a própria manutenção da vida, e hoje, em vários pontos, são problemáticos. Mas é muito complicado, aos meus olhos, isso da extinção de uma profissão. Entendeu? Eu volto a dizer, algumas áreas são mais sensíveis que outras, não só por causa do uso, da importância da atuação, quanto ainda são aquela que nem história. Eu gostei de trazer aqui isso. Volto a dizer, talvez porque eu esteja ficando velho, mas o meio ambiente sempre foi procurado mais por mulheres. Então, eu conheço grandes cientistas envolvidos com o meio ambiente, por incrível que pareça, vários biólogos, vários engenheiros ambientais, muita gente da engenharia química, muita gente dessa área, porque são áreas que necessitam atenção e estão completamente vinculadas. Isso que a Lana falou sobre o curso de química, imagina, não tem, tu quer fazer uma faculdade de química, que aí tu trabalha com diversos pontos que têm impacto no meio ambiente, porque a maioria de resíduos, os piores resíduos seriam os resíduos de origem química, origem industrial, e aí tu tem meia dúzia de pessoas formadas na área, e aí o que tu precisa? Vou trabalhar com pesquisa, a Gisele colocou muito bem ali, o desenvolvimento das pessoas para desenvolver o conhecimento. Tu imagina, a gente vai ter um mundo cheio de sem demérito, a ideia não é essa, né? Mas cheio de técnicos e enfermagens, mas não vai ter médico. Já pensaram nisso, nesse ponto de vista? Vamos pensar nos pontos extremos, tá? Nós vamos ter um monte de auxiliar contábil, mas não vai ter contador. Entendeu? Mas nós vamos fazer um curso de contabilidade, tecnólogo em contabilidade de 2 anos. Estou falando contabilidade aqui, como a gente fala, para não entrar em polêmica, fala, por exemplo, de gestão ambiental. Gestão ambiental é um cargo. Então, se criou um cara para lidar com a documentação, mas não para resolver o problema. Certo? E também já está, daqui a pouco vai se terminar. Então, se partiram para soluções mais fáceis para números, na minha visão, tá? O MEC pega e aumenta o número de gente graduada, mas não resolve o problema. A Gisele trouxe muito bem, não adianta a gente ter problema, formação de mão de obra, e sem partir muito para o lado de exploração, falando bem técnico, bem prático, como eu gosto de falar, porque daí fica claro para todo mundo que está assistindo a gente. Tu vai ter um cara para executar. Esse cara aqui, hoje tu tem cara para executar sem qualificação, tu vai ter um cara com mais qualificação para executar, mas tu vai ter, eu vou ficar na mão dos velhos, que também não é um problema, né? As culturas orientais trabalham muito com o pessoal mais velho, só que tu não tem cara para seguir, tu não vai ter o cara para questionar, tu não vai ter o cara para trazer inovação. O cara da operação vai trazer inovação se ele for fora da curva. Então, e é muito contrassenso a gente está falando em escola técnica, sendo que há 3 anos atrás queria acabar com o maior fomento que parte dos próprios industriais queria o Senai, o Senac, que é o pessoal do comércio, e aí foi o primeiro item que foi atacado no atual governo em relação a isso, que tu tem a formação de mão de obra, aí vai querer passar isso para o Estado que pega e não tem estrutura para nada, tá lá, né, estudando no Colégio Federal, que os caras estão sempre correndo atrás. Isso que está num dos melhores colégios do Estado, me corrija se estiver enganado, mas é um Instituto Federal, e o dinheiro não chega, por exemplo. Certo? E a ideia toda da gente ter essa conversa hoje, a gente acaba entrando em educação, porque a Lana trouxe muito bem, a educação ambiental é importante, mas às vezes as pessoas não entendem, porque quando a gente traz, falando sobre educação ambiental, as pessoas acham que ele não quer que arranque uma árvore. Não, tu tem que entender o que impacta na tua vida a gente tirar uma árvore. No momento do verão, no momento de enchente, por que não pode atacar, trazer água alagada? Por que não pode... por que a água fica com gosto ruim no verão? Essas coisas que a gente está trazendo. E eu vou dizer para vocês, volto a dizer, eu achei importante primeiro programa do ano, dessa temporada, primeiro programa dessa temporada, a gente trazer isso para o desenvolvimento das pessoas, as pessoas entenderem
que não importa a diferença de raça, sexo ou cor, que são as pessoas que estão desenvolvendo. A gente teve um grande enfraquecimento na área de pesquisa no país nos últimos anos. É uma coisa em demasia, porque daí a gente acaba não tendo pessoa que pensa. A junção de estrutura de fábrica ou de produção com conhecimento tem que vir. Entendeu? É difícil eu não acreditar numa máxima que a gente está sendo prejudicado por causa da ideia de um conceito, de um sistema, um sistema um sistema econômico que vai alavancar a gente. É difícil as pessoas não questionarem isso. Mas questionar faz parte do jogo. Eu acho que esse é o propósito principal da vida, a gente questionar. Certo, meninas? Queria alguns comentários finais, assim, a gente poder falar. Lana, existe um grupo ligado ao meio ambiente dentro do Liberato, né? Que a gente já comentou. A estrutura dele é masculina, mais feminina, tu acha ativo, como pode funcionar, falando dentro do grupo. O que tu acha disso? Pergunta específica. Eu sei que é polêmica, mas é específica. Fala. Bem polêmica. Tá, E assim, é interessante saber o que podem fazer mais. Entendeu? Tu tá envolvida com algumas ações lá dentro, e eu sei que tu cobra muito da Ibiraipê, as ações externas. Tu é muito ativista, como a Gisele é também. Então me fala um pouco sobre isso, como é que tu enxerga isso, as atividades, se realmente as pessoas estão percebendo isso. Eu aposto muito no jovem, eu tenho conversado com muitos jovens que têm me dado esperança. Esse tipo de programa que a gente desenvolveu a partir de conversas com jovens, para trazer isso, porque as pessoas não compreendem mais as coisas. Se perderam na poeira e hoje tem muito educador ambiental que não sabe o porquê das coisas. Fala em preservação, mas não traz isso de uma forma clara para quem tem que ouvir. E isso é complicado. Então me fala assim, eu sei que tem um grupo lá de meio ambiente, que talvez a gente possa chamar um dia no programa aqui para a gente entender qual atividade, como é que ele é. E ele é formado, o Liberato, eu tenho a impressão também que eu tenho, que grande parte das ações são femininas. Eles são grupos de meninas. Não estou longe de mim queimar os outros cursos. Eu sei que tem mecânica, tem eletrônica, aí até trouxemos aqui que normalmente são cursos mais masculinizados, porque tem que fazer força, porque não sei o quê, porque é estrutural. E aí, claro, fica a parte pensante acaba ficando mais para as meninas. É uma sensação verdadeira ou não? Sobre esse grupo na Liberato, existe sim. Eu não sei se é um projeto ou se é um grupo, nunca ficou muito claro o que era, mas existe sim, o Liberato Sustentável. Assim, eu tenho umas críticas pessoais quanto a esse projeto. Não me agrada 100%. Eu, pessoalmente, não gosto do jeito que ele funciona. Porém, funciona. Então, assim, eles atuam, acho que, principalmente por causa da pandemia, né? Eles atuam, elas, no caso, é um grupo de meninas, são gurias, de fato. São gurias. Elas estão atuando principalmente com redes sociais na parte mais de conscientização. É um grupo recente, não é algo que tenha há tempos, como outros coletivos e clubes, né, da Liberata. Mas ainda assim elas estão fazendo essa ação de conscientização, que para mim já conta bastante, sabe? Nem sempre tu vai poder botar a mão na massa, realmente agir. Não são todos que conseguem isso. É complicado, sabe? Então, assim, o trabalho que essas gurias fazem, para mim, já tá valendo pelo fato delas trabalharem com essa parte da conscientização. Como eu disse, tem minhas críticas, faz parte, mas, no geral, eu gosto de saber que, pelo menos, tem alguém que se importe a ponto de divulgar, a ponto de falar sobre isso, sabe? Por mais que não seja da melhor maneira, ou... Enfim, acho que ficou claro. E quanto
as gurias na Liberato, uma das coisas boas de estar dentro do coletivo feminista é que tu acaba tendo contato com as gurias de outros cursos, que não são só da química. E existe essa troca de experiências, as gurias falam como é que é, principalmente as gurias mais velhas que já concluíram o curso, que estão no período de 6 meses de estágio. E elas falam, sabe? Elas conversam com a gente. E assim, às vezes assusta. Pelo menos pra mim, eu fico com medo de quando for a minha vez de estagiar num lugar maior, enfim, de ter que trabalhar como técnica. O meu medo é que eu passe por situações como essas gurias narram. Claro, ninguém nunca relatou nada, tipo, super grave, mas ainda assim me assusta, sabe, com essa possibilidade. E eu já tenho que me preparar para saber, para estar no meu interior, para eu dizer para mim mesma, olha, tem chance de acontecer, aceite, lide com isso. E também outro problema que a gente está tendo na Liberato é em questão do assédio. Existe uma campanha dentro da Liberato que incentiva as gurias a denunciarem, e assédio vindo por parte de professor, sabe? É um assunto muito delicado, não, a gente evita fazer muito barulho, assim, demais sobre isso, porque é bem complicado, sabe? Bem complicado. Mas ainda assim, se tem esse incentivo de discutir sobre assédio, principalmente agora com a Semana da Mulher, as gurias, elas estão se planejando para falar mais sobre isso, principalmente com as bichetes, as alunas novas dos cursos. Então, assim, como eu disse, é sempre importante tu ter um grupo de gurias por perto, sabe? Um grupo com quem tu possa conversar, de pessoas que vão, apesar de estar em áreas diferentes, que vão ter esse sentimento de, nossa, eu sei como é isso, é uma droga, mas tá tudo bem, vai passar. É importante ter isso, sabe? E acho que é assim que a gente vai conseguir, aos poucos, ir construindo, ou melhor, fazendo com que esses espaços que são, às vezes, hostis para as mulheres possam se tornar menos hostis, sabe? Como a Gisele falou, de tu ter que te provar que tu conhece as coisas, que tu tem domínio sobre a tua área, enfim, é importante isso. Acho que é esse longo comentário que eu deixo, saiu por aqui. Gisele. Oi. Queria que Que tu pessoa falasse maravilhosa que é a Alana, né? Queria que tu comentasse aqui, né, para encerrar a tua participação também no programa, sobre a gente ver alguns coletivos trabalhando. Vamos falar um pouco de Canoas, né, que é uma área de atuação maior. Então, assim, a gente tem o Lixo Zero, tem toda a parte dos projetos de educação ambiental. Meu sentimento também que é extremamente feminino. Tu acha que isso tem sido válido por ser feminino só, ou a atuação das meninas é aceitável? O ponto de vista da Lana é muito particular, assim, porque a Lana entende que só falar e não agir não adianta. Tivemos grandes conversas, que ela falou há pouco, né? Tô falando do estágio. Para ela sempre é pouco, né? Ela está fazendo 2 estágios ao mesmo tempo, envolvidos com diversos processos, envolvido profundamente com a Ibiraipê, e ela acha que vai ser pouco. Ela sempre acha que é pouco. Isso é interessante, né? Porque, na verdade, ela está montando um currículo gigantesco e vai notar isso e ainda vai achar que é pouco, e essa insegurança não é feminina, é uma insegurança típica. Eu sei que tem os agravantes, né? Falou em assédio, o que se espera, o que como é que me diria a nossa amiga Lucy, macho enlouquecido, ou como é que um amigo nosso em comum, Daniel, que falaram, tu é o macho esquerdopata, tá certo? Eu entendo isso, eu entendo esses problemas que possam vir.
Mas é uma coisa de segurança para todos, né? Todo mundo está começando novo na área. Mas voltando, interessante, comenta isso para nós, sobre os grandes grupos de ação que eu tenho visto, a maioria é formado por grande parte por mulheres. Ela deixou bem claro isso. Não é uma surpresa para mim. A impressão, às vezes, que se deixava isso para ser uma atividade leve, mas para mim, cada vez mais associado a uma inteligência que o homem não tem. Olha que coisa horrível isso, né? Essa é a ideia de gerir melhor, a ideia de que nem tu trouxe cuidado, isso dá características femininas, uma maior percepção, um maior entendimento das coisas. Então isso é meio chocante, assim. Mas como tu enxerga isso dentro do que tu vê hoje com a atividade, com as ações existentes, como é que tu vê isso? Como é que tu percebe isso? Dentro do município de Canoas, que é o que a gente vê local. Eu quero permanecer com as minhas amigas, as minhas manas, mas a minha visão é a seguinte, ó. O que eu vejo, tá? Eu vejo que as ações, principalmente lixo zero, principalmente educação ambiental, são extremamente importantes, são de cunho essencial mesmo na sociedade, né? Só que, porém, elas são, digamos assim, destinadas às mulheres, como a maioria das ações que são destinadas a mulheres, num setor de apoio, entende? Não num setor de espaço de poder. É isso que eu estou te dizendo, que é a questão que é muito necessária que a mulher brigue pelo seu espaço de protagonismo, tá? Por quê? Porque hoje, né, o que eu vejo? Tem muito mais mulheres, né, fazendo... inclusive, tu está dizendo a questão de que força bruta e tal. Pessoal, força bruta se resolve com máquina, né? E a gente... né? Então, né? Então, né? As mulheres estão aí inteligentíssimas para isso, para usar a mecânica das máquinas a seu favor. O que acontece que muitos homens utilizavam da força bruta e utilizam até hoje para se provar sua masculinidade, inclusive, né? E como sendo uma a Lana está enlouquecendo. E como sendo uma forma mais rápida e né, precisa pensar menos, mais rápida e etc. Mas aqui acaba se machucando e enfim. É isso. As mulheres, elas acabam tendo esse pensamento de utilizar mais a inteligência em detrimento da força física. Sim, acabam tendo. Mas não quer dizer isso, eu não quero ser sexista, sabe? Porque tem muitos homens que pensam também em máquinas para não necessitar da força humana, né? Tem muitos homens que também pensam de que os espaços têm que ser protagonizados pelas mulheres. E veja, eu estou falando protagonismo, né? Eu estou falando da mulher que está lá no Ministério Público, eu estou falando da mulher que é juíza, eu estou falando da mulher que é deputada, estou falando presidente da mulher que é FEPAM, presidente do CREA, Rio Grande do Sul. Do CREA, presidente da FEPAM, e que tem o seu espaço como presidente do CREA, como presidente da FEPAM, absolutamente valorizado. Porque não adianta também tu tá no espaço de poder, tu tá atuando ali com a caneta e tu só tá como testa de ferro. Porque tu chega um momento... Figurativo, só de enfeite. Porque chega um momento, e eu sei porque eu já tive numa posição assim em empresa, que tu vê que tu só tá figurativo, né? Só tá ali, porque nós temos uma mulher, uma engenheira ambiental, olha que lindo, só para aparecer no retrato. Então, não é isso que a gente quer poder para atuar, né? A gente quer poder para poder realmente dizer, olha, aquilo que eu estava falando do reator foi uma das questões, né? Mas a gente quer poder chegar num projeto e dizer, gente, isso aqui que vocês estão fazendo não é inteligente, vamos fazer assado, né? É isso, sabe? É sobre isso, né? E Lana, como mais velha, assim, eu quero te dizer, vai, guria, vai com sangue nos olhos, assim, vai mesmo para o chão de fábrica, ele vai te ensinar
né? Tu vai receber maravilhosos elogios. Eu tô sendo muitos. Contém informações com cinismo aqui na minha. Porque eu já fui xingada de tudo no chão de fábrica, tá? Mas vai, porque ele te ensina, realmente assim, ó, ele é a melhor escola. Tudo aquilo que a gente aprende como operacional, como técnico, como questões científicas, no chão de fábrica a gente bota em prática e é um aprendizado, é 1 minuto que tu ganha 1 ano de aprendizado, né? Então, vai sem medo, meu bem, vai sem medo, porque o mundo é nosso, amor, o mundo é nosso, 51%, ó, 49% para eles. Como diz a Lucia, adoro quando ela fala isso. Tá? Então tá, gente. Beijo para vocês. Gente, quero agradecer esse programa mais leve, até foi, achei mais leve. Agradecer a participação das duas. Então, marcando o retorno do Base Ambiental, seu horário aí, às quartas-feiras, no Frida Rock, a partir das 21 horas. Agradeço e acompanhe a gente aí. Quero agradecer mais uma vez a Lana e a Gisele pela essa participação. Lembrando que esse programa é uma ação da Save Soluções, uma empresa ligada ao meio ambiente, segurança do trabalho e processos. Agradecendo eternamente a Rádio Frida Rock, uma rádio empoderada que mostra isso tudo, traz isso para nós. Eu acho que mais do que nunca nesse momento era uma questão que foi legal a gente trazer isso, conversar isso numa data tão especial, tão significativa, ou num mês tão significativo, lembrando que ainda temos dentro desse mês ainda o Dia das Águas, o Dia Mundial das Águas, vai ser muito importante. E agradecer sempre a quem nos assiste, a gente tenta trazer um pouco de conhecimento, diversidade e compreensão do meio ambiente. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Nos falamos em breve. Até mais. É a paz